Tendo consumidores, a Compagás existirá. E os consumidores aumentando, a Compagás crescerá. E o Rede Cidade volta em 1 minuto com as notícias da sua região. Aguarde só um instante. De crescimento econômico no Brasil. Ao final de 3 dias de reuniões e de profundas discussões sobre o Plano Real, a conclusão que nós chegamos na direção do jornal é de que nós temos um grande projeto e temos uma grande oportunidade de mudar o país. É o gás que o Paraná precisava para impulsionar a sua economia. E uma energia que movimentou o Palácio Iguaçu hoje pela manhã. O presidente da Assembleia Legislativa, Orlando Pessutti, entregou finalmente ao governo o projeto aprovado pelos deputados que autoriza a criação da Compagás, a companhia de gás, com recursos do próprio governo do estado. Agora, dinheiro da iniciativa privada, seja bem-vindo. Com a intenção de sancionar a lei que cria a Compagás só na próxima semana, o governador Mário Pereira aproveitou a oportunidade para destacar a importância da criação da Companhia de Gás para o Paraná. A ideia é criar uma infraestrutura para a construção de gasodutos e atender as indústrias do estado. Na fase inicial, a Copel deve fazer um investimento de 78 milhões de dólares para o fornecimento de 120 metros cúbicos de gás para as empresas de Curitiba e região metropolitana. E em 5 anos, a Compagás já estará operando também no interior. Pelas leis do estado, 50% das ações da Compagás terão que ser da Copel e o restante poderá ser negociado com o setor privado. A iniciativa privada, além de recursos financeiros, pode nos ajudar com a sua vigilância, com o seu apoio como administradores e empresários. Por enquanto, é ilusão sonhar com recursos da iniciativa privada. Mesmo porque, no início, a Compagás não vai trazer lucros, só a longo prazo. Mas, desde já, traz boas previsões. A indústria cerâmica de Campo Largo que o diga. Ela vai ser uma das mais beneficiadas nessa primeira etapa da companhia. E o Paraná sai na frente, enquanto aguarda a construção do gasoduto, que vai trazer gás da Bolívia para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Bem, por hoje é só. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia e a gente volta amanhã sem falta. Neste domingo, 10 da manhã, Galpão de Estância. TV O Josélio de Moura é acusado de atropelar 2 meninas quando faziam um racha com o jipe no bairro do Boqueirão. Uma delas morreu na hora. Hoje, durante o julgamento, os jurados quiseram conhecer o local do acidente. Segundo eles, a visita pode ajudar na decisão. O julgamento recomeçou agora há pouco e deve terminar durante a noite. O Paraná vai ganhar uma companhia estadual de gás para atender as indústrias. O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa foi entregue hoje ao governador Mário Pereira e deve ser sancionado na próxima semana. A ideia é aproveitar o gás da refinaria de Araucária e da produção dos poços descobertos na costa do Paraná e Santa Catarina. A Compagás, que deve ter a rede de distribuição pronta até o ano que vem na região de Curitiba, vai contar com o capital da Copel e da Petrobras num investimento de 50 milhões de dólares. O Estado sai na frente com uma empresa pública, o que não exclui que amanhã depois as empresas privadas possam estar disputando esse mercado. A frota de ônibus de Curitiba vai ser reforçada amanhã. Sete horas e 45 minutos. A retomada do desenvolvimento industrial com a estabilidade econômica do país vai exigir novos investimentos em energia elétrica. Para evitar problemas de fornecimento de energia para as indústrias, o presidente da Copel, João Carlos Cascais, que está assumindo a presidência da Associação Nacional das Empresas Estaduais de Energia Elétrica, quer a volta dos financiamentos do BNDES para o setor. Bom dia, doutor Cascais. Bom dia, senhora. O senhor acha que é viável, é possível e é necessário a volta desses investimentos? Com certeza, nós precisamos dos financiamentos via BNDES, como na esperança de um acerto com a FMI, o crédito do BID, BIRD e outros fundos, bancos de investimento. Senão, corremos o risco de ficar no escuro. Agora, existe também um outro projeto do governo federal que prevê que empresas, que indústrias grandes consumidoras de energia passem a produzir
sua própria energia, ou como termoelétricas ou como hidrelétricas? Como é que está isso? Está para sair uma série de normas a respeito. Eu, pessoalmente, entendo que essas indústrias deveriam ter acesso à geração termoelétrica. A hidroelétrica, o potencial hidroelétrico é finito, é barato e deve estar à disposição da população como um todo, e não para fábricas em especial. Agora, como é que fica a questão das taxas bancárias que os bancos parece que vão querer cobrar para receber as contas de luz, que são muito pequenas, né? A maioria, a maioria dos consumidores consome pouca energia, a grande massa da população. Como é que vai ficar isso? Só os bancos públicos vão poder fazer essas cobranças daqui para frente? Olha, esse é o teste do patriotismo, porque nós estamos, lamentavelmente, vendo na Febraban propostas absurdas de taxas que são simplesmente impagáveis. A situação que está hoje, se concretizada, significará o seguinte: será mais barato não cobrar do que pedir para cobrar energia elétrica e ainda tendo que pagar em cima. Quer dizer que agora os bancos estão perdendo o interesse em fazer esse tipo de cobrança, é isso? Os bancos, como empresas privadas, sempre trabalharam tendo por objetivo o lucro. Agora está na hora de, nesse momento de patriotismo, de necessidade de colaborar com o Plano Real, deles segurarem um pouco essa preocupação de lucros a qualquer custo e colaborarem com o setor elétrico, reduzindo suas taxas. Com a entrada do Plano Real, o governo está prometendo não reajustar os preços das tarifas, pelo menos nos próximos 4, 5 ou 6 meses. E muitas empresas estaduais estão se queixando que as tarifas foram congeladas num patamar muito baixo. Como é que vai ficar essa história? Isso nos preocupa, porque de fato algumas empresas não haviam atingido seus patamares operacionais. O governo precisa flexibilizar essa questão, do contrário, elas serão mais, de novo, inadimplentes. Agora, será que ao invés de aumentar o preço das tarifas, o governo não podia baixar a carga fiscal que existe na tarifa de energia elétrica, água, esgoto? Será que não dava para fazer isso? Perfeitamente. É o que foi feito na indústria automobilística. Por que não no setor elétrico e em outros setores? A metade do que o consumidor paga é imposto. Quer dizer, se houver da parte do governo federal um pouco de atenção nesse sentido, ele poderá compensar empresas até que não chegaram a níveis operacionais de tarifa, e o consumidor vai ver a mesma tarifa, ou até menor, porque nós com certeza poderíamos ter tarifas de energia muito menores se o setor de energia elétrica não tivesse sendo usado como instrumento de arrecadação de impostos. Agora, também existe um problema muito grave, que é um problema cultural no Brasil, chamado desperdício. Continua acontecendo muito o desperdício, a má utilização da energia elétrica hoje no Brasil? Isso é flagrante. Isso parte até da concepção do projeto arquitetônico dos prédios. O desperdício tem sido a nossa cultura. E no próximo século, com certeza, isso será um crime. É importante que a população, que os nossos técnicos aprendam a projetar, construir e a utilizar a energia de forma correta, porque do contrário nós não teremos como sustentar esse quadro dentro de poucos anos. A Compagás, que vai ser a Companhia de Gás do Paraná, que deve ser administrada pela Copel, como é que vai funcionar? Já foi sancionado, né, pelo governador Mário Pereira, e falta a Copel apresentar um estatuto de funcionamento dessa empresa. Como é que isso vai ser? Essa empresa, que é uma bela criação dos governadores Roberto Requião e Mário Pereira, ela deve entrar em operação já dentro de alguns meses. Nós estamos trabalhando no projeto dos gasodutos, na definição de tarifas, no estatuto da empresa, no acordo de acionistas e a Compagás, tendo a Copel, a Petrobras, a BR Distribuidora e a iniciativa privada, será uma empresa que começará a trabalhar com muita saúde, muita competência e deverá, no final, ser extremamente útil ao parque industrial do Paraná, porque esse, de uma maneira especial, precisa do gás para ter qualidade e menores custos.
Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigado. Confira agora como estão operando os principais aeroportos do estado. Os aeroportos de Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu operam normalmente. O governo pode ficar no escuro. E se não for o governo, nós, contribuintes, ficaremos à luz de velas. O problema é o motivo. Nada romântico, por sinal. As empresas de energia elétrica estaduais dizem que do jeito como estão as tarifas, não dá para ficar. Elas estão congeladas desde 1º de julho. Muitas empresas ficaram com os preços defasados. A intenção é reduzir os impostos. E no final, adivinha quem vai pagar a conta? A medida provisória do Plano Real congelou os preços por 180 dias a partir de 1º de julho. As empresas de energia elétrica já falam em defasagem nos preços das tarifas. Muitas delas ainda não tinham feito o ajuste necessário para arcar com os custos e investimentos para o período, como é o caso, por exemplo, das 3 companhias de eletricidade de São Paulo, que têm dívidas e deixaram de pagar a usina hidrelétrica de Itaipu. O setor elétrico é estratégico para o país e é com base nisso que pretende pressionar o governo federal a flexibilizar os preços das tarifas. Isso não deve mexer com o preço final para o consumidor, e sim na redução de impostos. Hoje, metade do que se paga na conta de luz no final do mês vai exatamente em impostos, e é isso que as empresas querem diminuir. Se não for encontrada uma rápida solução para o problema, algumas empresas podem quebrar, e a consequência será imediata. Pode haver racionamento de energia em várias regiões e a indústria amargar prejuízos por falta de energia para trabalhar. A Associação Nacional das Empresas Estaduais de Energia Elétrica, a ACESA, não quer esperar por isso. Elas terão o direito até de entrar na justiça para garantirem sua sobrevivência. E nesse aspecto elas têm o apoio da ACESA. Se a realidade por si só não resolve, eles estão assim de falar. Falar muito e principalmente... Do certo também no ano que vem. A Companhia Paranaense de Eletricidade vai financiar projetos que vão beneficiar deficientes físicos. São equipamentos desenvolvidos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica em Curitiba. Com pouco recurso e muita criatividade, professores, técnicos e estudantes do Núcleo de Pesquisa Tecnológica desta escola em Curitiba trabalham juntos em vários projetos capazes de mudar a vida de muitos deficientes do país. O mais recente é a conclusão de um semáforo que fala ao deficiente visual o nome da rua em que ele está e quando pode ou não atravessá-la. Outro trabalho desenvolvido foi a bengala de fácil praticidade. Ao todo, foram produzidas mais de 260 só neste ano. Todas elas foram distribuídas gratuitamente a vários institutos e fundações do Brasil. Mas os trabalhos não param por aí. Este reglete permite ao cego escrever em braille. E esta caneta ótica, através de um sinal, dá acesso ao deficiente visual para operar até mesmo um PABX. A outra inovação é quanto ao uso de um terminal de computador. Aqui o deficiente visual opera esse micro com a maior tranquilidade, mesmo porque cada tecla por ele apertada será anunciada pelo próprio aparelho, letra por letra. A Companhia Paranaense de Energia Elétrica se interessou pelo trabalho da escola e vai investir financeiramente por tempo indeterminado em projetos e pesquisas, mas não só para deficiente visual, mas também para outras deficiências. A Copel, infelizmente, até por acidentes de trabalho, gera pessoas portadoras de deficiência. E nós devemos isso para os nossos companheiros e para a população de modo geral. É um grande passo para nós resolvermos problemas dos deficientes, problemas às vezes os mais elementares, mas que infelizmente órgão nenhum, instituição nenhuma assume essa responsabilidade. Começou hoje em Curitiba o julgamento do advogado. Os portadores de deficiência física agora vão ter mais chance de se integrar ao mercado de trabalho no Paraná. É que o Cefet e a Copel vão
vão trabalhar juntos na pesquisa e fabricação de equipamentos específicos para deficientes. Há 4 anos, os pesquisadores da Companhia Paranaense de Eletricidade estão trabalhando no desenvolvimento de um sintetizador de voz. A placa e o programa de computador já estão prontos. Com o auxílio de voluntários, eles testam o sistema. Eles pretendem utilizar a descoberta para automatizar cadeiras de roda. O projeto ainda não está nas ruas por falta de recursos. Para instalar o dispositivo numa cadeira de rodas para beneficiar o portador de deficiência tetraplégica, nós estamos precisando exatamente da cadeira de rodas que seja já motorizada. Outro programa desenvolvido nos laboratórios da companhia reproduz o som para os cegos. A intenção é de que o sistema venha a ser utilizado pelos deficientes na compreensão de texto. Os laboratórios do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná também auxiliam os deficientes em suas pesquisas. Aqui está sendo desenvolvido um sinaleiro com voz digitalizada. O sistema vai indicar onde o deficiente está e quando ele pode atravessar a rua. Um avanço do sistema que está sendo testado no centro de Curitiba. Para facilitar cada vez mais a vida dos deficientes, as duas instituições irão trabalhar juntas. Professores, pesquisadores e estudantes poderão trocar informações e experiências entre as duas entidades. O convênio foi assinado pelo presidente da Copel, João Carlos Cascais, e pelo diretor do Cefet, professor Ataíde Ferraza. A cooperação técnica vai envolver os laboratórios e os profissionais das duas instituições. A Copel ainda vai repassar recursos para o financiamento dos projetos. A Copel, infelizmente, até por acidentes de trabalho, gera pessoas portadoras de deficiência. E nós devemos isso para os nossos companheiros e para a população de modo geral. É um grande passo para nós resolvermos problemas dos deficientes, problemas às vezes os mais elementares, mas que infelizmente órgão nenhum, instituição nenhuma assume essa responsabilidade. A Coab de Londrina está preocupada com o aumento na inadimplência depois. Em caso de poliomielite. Uma campanha dos funcionários da Copel distribui quase 1.000 cestas básicas para famílias carentes de Curitiba. Desde maio, os funcionários da Copel doaram parte do auxílio alimentação que recebem para ajudar na campanha nacional contra a fome e a miséria. Hoje, as cestas compradas com o dinheiro arrecadado foram distribuídas para as famílias carentes de Vila Guaíra. A campanha também está sendo realizada pelos funcionários da Copel no interior do estado. A venda de mel pode ajudar as crianças deficientes da... Os funcionários da Copel entram para valer na campanha contra a fome do sociólogo Betinho. Mais de 200 cestas básicas foram distribuídas para famílias carentes de 3 bairros de Curitiba, cadastradas no Comitê Municipal. O projeto faz parte da campanha contra a fome e a miséria do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Uma das famílias beneficiadas foi a da Rosalina Franco da Rocha. Ela tem 6 filhos e sobrevive hoje vendendo papel. A gente estava muito em precisão e só Deus para pagar todos os empregados deles. O interessante desta campanha é livre iniciativa dos próprios funcionários da Copel, Companhia Paranaense de Eletricidade, de doarem parte da verba do auxílio alimentação deles. Cada funcionário está contribuindo como pode e o desconto é feito na própria folha de pagamento. Um dos colaboradores da campanha foi o próprio motorista da empresa. Seu Antônio Aracenco, de 50 anos, é funcionário da Copel há quase 20. Eles têm menos condições do que nós que temos o trabalho e ganhamos e conseguimos se alimentar. No ano passado nós já havíamos feito coisa semelhante e a gratificação deste ato nos fez continuar e abraçar esta ideia novamente. É impressionante o que as pessoas esquecem nos terminais rodoviários. Em Foz do Iguaçu. Passado. O pagamento de contas como água e luz nos bancos pode acabar. É que agora os bancos querem receber pela cobrança, o que deixaria as contas mais caras. Antes do real, os bancos recebiam as contas de água, luz e telefone sem cobrar nada. Mesmo assim, tinham lucro. Demoravam até 4 dias para mandar o dinheiro para as companhias e aplicavam no mercado financeiro. Agora, sem inflação, os bancos perderam a renda, que chegava até 4% do valor que arrecadavam.
De acordo com as empresas do setor, são mais de 100 milhões de contas de água, luz e telefone cobradas todos os meses no Brasil, a maioria pelas agências bancárias. Agora os bancos querem receber por esse serviço e propõem uma tabela que varia de 26 centavos de real até R$ 1,21, dependendo da conta. No caso desta fatura de luz de 68 centavos de real, sairia mais barato a Companhia de Energia Elétrica do Paraná nem cobrá-la. Por isso, as empresas do setor estão procurando outras alternativas. Metade das contas no Paraná já é paga em farmácias e supermercados. As empresas estudam também a cobrança trimestral e até os Correios como local de pagamento. Tudo para baratear a cobrança. Nós estamos procurando menor preço, de preferência não pagar, mas estamos em negociação com mercados, com farmácia e basicamente com o Correio, para ver se a gente reduz bastante esse custo. Quais as opções que a Copel tem para baratear os custos diante dessa cobrança bancária agora? Uma delas é a leitura trimestral. Quer dizer, queremos com isso oferecer ao consumidor, talvez carnês ou através de correspondência, uma forma onde ele possa antecipar pagamentos e assim reduzir custos. Veja a seguir, um soldado... administrativo da Assembleia em março do ano que vem. A Copel fecha um contrato com a Eletrobras para financiar parte da construção da usina de Salto Caxias, no sudoeste do estado. O contrato foi assinado hoje em Curitiba pelo presidente da Copel, Carlos Cascais. A Eletrobras liberou 307 milhões de reais, o que dá 1/3 do valor da obra. A outra parte vai ser arrecadado com a venda de ações da Copel e com o financiamento do Banco Mundial. A usina, que vai ser construída no Rio Iguaçu, em Capitão Leônidas Marques, começa a funcionar em 98. A nova Miss Brasil, versão Miss Mundo, assina convênio com a Eletrobras e obtém financiamento para a construção da usina hidrelétrica de Caxias. A usina vai ser a última no Rio Iguaçu. Os recursos, na ordem de 307,7 milhões de reais, vão ser destinados à construção da usina de Salto Caxias. O valor é quase 1/3 do custo total da usina. O contrato assinado corresponde ao maior empréstimo concedido pelo Fundo de Financiamento da Eletrobras a uma concessionária estadual de energia. As obras da usina de Salto Caxias vão começar em janeiro do ano que vem. Os recursos vão ser repassados de acordo com o andamento das obras. Esse financiamento, ele cobre a totalidade da obra, quer dizer, uma parte tanto faz da civil, eletromecânica, que assim que a usina entra em operação, ela começa a pagar os juros e alguma correção, se necessário. As Ceasas de todo o Brasil lançam uns meses a licitação para a construção da usina de Salto Caxias. A obra está orçada em mais de R$1 bilhão e grande parte desse dinheiro deve vir de financiamentos da Eletrobras. A Copel assinou ontem à tarde contrato de financiamento com a Eletrobras no valor de 307 bilhões e 700 milhões de reais. A construção da usina tem início em janeiro e está previsto que a primeira das 4 turbinas comece a funcionar em dezembro de 98. A usina de Salto Caxias vai ser quase do tamanho da usina de Segredo e a produção é pouco menos da metade do consumo anual do Paraná. E os outros financiamentos vão vir da onde para o resto da obra? Nós estamos principalmente contando com a venda das ações da Copel pelo Estado, que por lei destinará 65% para reinvestimentos na Copel, como também esperamos obter empréstimo do BID ou BIRD. Os alunos de engenharia da Universidade... O computador vai controlar o funcionamento das usinas hidrelétricas e subestações da Copel no estado. O contrato de compra do computador foi assinado em Curitiba pelo presidente da Copel e pelos representantes das empresas, uma brasileira e outra americana, ganhadoras da concorrência internacional. O computador, no valor de R$8 milhões, vai ser projetado através de um consórcio entre as duas empresas. O novo equipamento vai substituir este computador que controla o centro de operações dos sistemas da Copel há 15 anos. É algo de ponta, a garantia de manutenção da qualidade da operação do sistema interligado, com um acréscimo substancial diante das novidades tecnológicas adquiridas. A população de Curitiba ganha...
quilômetros de estradas. A Copel vai exportar tecnologia para a África do Sul. O contrato da Companhia Paranaense foi assinado há um mês com a quarta maior empresa de energia do mundo. O presidente da Copel falou sobre um contrato assinado há um mês com a quarta maior empresa em geração de energia do mundo na África do Sul. A Copel vai fornecer um sistema para atender consumidores baseado em funcionalidade através da informática. João Carlos Cascais falou ainda sobre o repasse de verbas da Eletrobras para o Paraná. Só para a usina Salto Caxias são 307 milhões de reais e mais 60 milhões para a construção de subestações e redes de distribuição e transmissão. Estamos com um contrato com a Eskom para entrega do nosso GCO, venda do GCO, e temos também em perspectiva outros contratos com outras empresas e outros países. Como o novo presidente vai encontrar a Copel? No melhor dos mundos, com dinheiro em caixa e belos projetos para executar. Juristas e membros da Anistia Internacional. Esta é a 10ª vez consecutiva que o Brasil adota o horário de verão. E a economia de energia é uma questão a ser pensada sempre. O horário de verão e a economia de energia fazem a pauta da entrevista especial deste sábado com o presidente da Copel, João Carlos Cascais. Boa noite, doutor Cascais. Boa noite, Mônica. O senhor tem uma visão um pouco diferente desse horário de verão, não é? O que eu entendo é que o horário de verão, ele de fato não é tão matemático quanto dizem. Nós não temos condições de afirmar que a economia é exatamente 44 milhões de quilowatt-horas. Agora, diante do aumento do consumo de energia provocado pelo Plano Real e também dentro de um ambiente de estiagem, é prudente que a gente adote o horário de verão e não só o horário de verão, como também tenha o cuidado de assumir outras providências que redundem numa redução do consumo de energia. Mas qual a expectativa da Copel para este ano? Olha, a nossa expectativa é de ganhar alguma coisa em termos de energia. Agora, quanto exatamente, isso não podemos afirmar. Entendo que o horário de verão tem um grande efeito, talvez, para o lazer, é confortável para muitas pessoas, é agradável até, e antes de mais nada, o principal é que ele é educativo. Isso sim, ele chama a atenção para a necessidade de reduzir o consumo de energia. Mas essa necessidade é uma coisa que deveria acontecer sempre. O senhor teria alguma proposta para que isso acontecesse? Porque energia, que é dos próximos anos, pode ser até artigo de luxo, não é não? A tendência é esta. E eu entendo que os estados e as cidades deveriam ter uma administração energética, um conselho onde não só a energia elétrica, como a gasolina, o diesel, o gás ou outras formas de energia, viessem a ser encaradas como matéria nobre e toda a legislação, toda a administração de horário tivesse por objetivo economizar. Nós temos que economizar. O próximo século será um século em que a energia será artigo de luxo. O senhor comentou agora há pouco que o horário de verão este ano pode ajudar a recuperar o que foi perdido com a volta do aquecimento da economia. Quer dizer, a economia estável pode ser prejudicial à energia? Olha, o Plano Real, a estabilidade da moeda, está levando a um aquecimento da economia. Em setembro, o consumo no estado do Paraná foi 10% maior do que no mesmo mês do ano passado, o que é um número fantástico, extraordinariamente alto. Então isso nos preocupa e, em paralelo a isso, está aí o problema da estiagem que nós estamos vendo pelo Brasil inteiro, né? O senhor também tem uma ideia de que pudesse ser formado um conselho deliberativo. É possível colocá-lo em prática em pouco tempo? Basta ter vontade política para isto. Eu entendo que este é um assunto que deveria fazer parte da pauta do próximo governador e do prefeito de Curitiba. Mas teria que ser uma atuação conjunta, municípios e governo do estado, talvez até governo federal? O ideal seria isso. E o principal seria que as associações comerciais e industriais se imbuíssem deste objetivo e elas, em acordos sindicais e no seu trabalho, tivessem essa preocupação. Esse trabalho tem que começar, inclusive, nas faculdades de arquitetura, de engenharia,
fazendo com que o aluno e o futuro profissional coloquem nos seus projetos esse tipo de preocupação. Quer dizer que as campanhas de economia de energia devem continuar, quer dizer, devem ser até incentivadas. O Paraná desperdiça de 15% a 20% da energia elétrica que consome. É um número grande e que mostra aí o potencial de ganho energético se nós tivermos mais cuidado. Muito obrigada, Dr. Cascais, por mais uma vez a sua participação aqui no SSC Manchete.